Muito bem, muito bem. Estamos aqui ao vivo, né? Com a transmissão da live. Vamos dar aqui um enter, né? E cumprimentar aí os que estão acompanhando pela live também. Tá tudo certo, né, Diego? Já cliquei aqui na live para transmissão ao vivo, né? E hoje nós temos a grata satisfação. Eu vou dispensar um pouco a máscara, né? Estamos com distanciamento dentro mais ou menos das conformidades dos decretos. Então, vou tirar a máscara aqui para o som sair um pouco melhor, né? E hoje nosso entrevistado é o Antônio Rudi Leubert, o Rudinho, né, que é um dos pioneiros também, digamos assim, na área do comércio, na área da política também mais tarde, né? E tudo isso a gente vai estar conversando aqui num bate-papo bem descontraído. Rudinho, bom dia, tudo bom? Tudo Bom dia, certo? bom dia. Se quiseres dispensar a máscara. A distância é regulamentar, né? Exato, está dentro do regulamento. Dá licença, então. E vamos começando então o nosso bate-papo, bem descontraído, né, com o Rudinho. Tem inclusive já ouvintes, né, mandando mensagem aqui para nós. E o Antônio Rudi Leubert, o Rudinho, que vai estar conversando sobre a sua trajetória, sobre a sua vinda aqui para Quatro Pontos, até mais tarde ter sido o primeiro prefeito aqui de Quatro Pontos. Rudinho, de que cidade do Rio Grande do Sul, né, a sua família morava e como se deu a sua vinda aqui para o Paraná, mais especificamente para Quatro Pontes? Bom, em primeiro lugar, agradecer o convite e também a oportunidade que a Rádio Tropical está me oferecendo, né? E aos ouvintes que nos ouvem agora nesse momento na Rádio Tropical, um bom dia e um bom fim de semana, tá? E tudo de bom. Bem, eu, em princípio, nasci em Cerro Largo, no dia 7 de março. E a mãe sempre fala que era 7 de janeiro, mas o documento saiu 7 de março, então vamos respeitar o oficial, né? O legal, então. E de 1938. Portanto, já são 80 e poucos anos, 83 anos. E ali o município era São Luís Gonzaga naquela época. Cerro Largo era um distrito ainda, né? E daí eu estive em casa, trabalhando em casa até uma certa altura, para ajudar os pais, né? Depois eu fiz o primário lá na linha Boa Esperança, não era nem vila, era linha. E aí eu fiz o primário lá, depois eu entrei no seminário em Cerro Largo, Seminário São José, fiquei 1 ano e pouco lá. Depois eu vim de volta, trabalhei um pouco num comércio lá, que naquela época era um bolicho, né? Fazia de tudo, né? Até lavrava a roça, né? E também atendia o pessoal do balcão. E isso demorou um pouco, né, para eu então fui convocado para servir o exército. O senhor foi para o exército? Servi o exército. Nós somos entre 5 irmãos e eu era o irmão do meio. E é o mais baixinho também, mas os outros não serviram o exército e eu, como mais pequeno, servi. E servi em São Luís Gonzaga 1 ano e pouco. Durante um tempo eu fiz o curso de cabo, servi durante todo o ano lá de cabo e também fiz o curso sargento. E saí formado em 3º sargento lá, só que não tinha a vaga, né? E era para então sair para a ESE em Minas Gerais. Nós fomos, eu e mais um outro companheiro do quartel, fomos escolhidos para servir o exército em Três Corações, que é a escola de sargentos do exército. Mas eu então, o pai tinha se acidentado e ficou inválido, e daí eu resolvi então não ir. Daí, em certo tempo, logo depois, isso foi em 57 para 58, servi o exército um pouco mais de 1 ano. No fim de 58, eu
o pai recebeu uma visita lá em casa, eu também, do João Ancho Filho, que era comerciante em Catarina, lá, que era uma linha paralela com nós, uns 10 quilômetros longe. E ele disse que, olha, estou precisando lá em Quatro Pontes, lá em Toledo, uma pessoa para trabalhar. E eu vim aqui para ver se tu pode ir junto comigo. Eu digo, poxa vida, eu já estava pronto para ir, né? Mas era difícil naquela época. Não era tão fácil assim que a gente podia pegar as malas, porque mala já era difícil, não tinha muito para colocar lá dentro também. E daí fomos. Eu vim para cá em fim do ano de 58, dezembro de 58, que já naquela época eles tinham uma empresa em Toledo, né? Cerealista Toledo chamava-se naquela época, e eles iam abrir uma filial aqui em Quatro Pontes, onde eu era para então trabalhar. E viemos com um caminhão com uma carga de mercadoria já lá debaixo, onde ele tinha uma loja, né? E daí fomos uns dias aí de viagem. Ali a gente tinha que ir ainda por cima via Pato Branco, naquela época. E Tudo estrada de chão. Tudo estrada de chão, exatamente. Por isso eu levava uns dias aí. Lá de Cerro Largo tinha que ir para Santo Ângelo, depois Carazinho, depois Passo Fundo ali para cima, né? E aí tinha alguma aldeia de índios lá em Nonoai, né? Em Acorá. E viemos para cá. Quando chegamos em Pato Branco, daí viemos pela BR-277, que naquela época não tinha asfalto, não tinha nada, para chegar até Toledo, né? Eu me lembro de uma passagem meio ruim, né? Já estava meio sem rumo, né? Porque não conhecia nada para cá, não tinha, né? Parente, só tinha o meu tio que morava já aí, o Roberto Gentz, né? E mais o Conze, naquela, eu conhecia, mas não sabia onde que eles estavam, né? Aí o motorista do caminhão, que era um F600, ele falou, diz, olha, quando chegamos no Rio das Cobras, em Laranjeiras, né? Daí ele falou, diz, olha, aí eu fiquei pensando no Rio das Cobras, já me falaram que no Paraná estava tudo cheio de cobra. Daí, e onça e não sei mais o que, diz, puxa vida, já, onde é que você se meteu? Daí ele falou, diz, temos que calcular para passar em Cascavel durante o dia, porque ali está cheio de bandido. Nós não podemos chegar de noite lá. Cascavel tinha essa fama naquela época. Sim. Pistoleiro. E era mesmo, né? Não era de brincadeira. E daí eu fiquei ainda, né? Chegamos em Toledo já um pouco escuro já. E ali me desloquei para Quatro Pontes no dia seguinte. Esta é mais ou menos uma história que a gente fez até chegar ali. Desde que a gente nasceu até chegar ali. Eu cheguei aqui com 20 anos, né? Então... Tá bem, a sua vinda para Quatro Pontes, então, se deu aí no ano de 1958. 58. Bem no fim de 58. Já veio para ficar aqui para trabalhar. Já estava contratado pela Cerealista Toledo naquela época para trabalhar na filial número 1 em Quatro Pontes, que até hoje está o local lá. Bom, mas antes disso tinha um empório Toledo também, que o Lauro Eckstein tocava, era isso? Quando cheguei ali, o empório tinha fechado a filial aqui. Ainda tinha em Porto Mendes, ainda tinha em Maripá, tinha em Rondon, que era o Prisnitz que estava gerenciando naquela época. Helmut Prisnitz. O Helmut. E em Quatro Pontes estava fechando, porque aqui já começou a abrir um comércio, né? Já tinha outros comércios, o Forte já tinha um comérciozinho também ali naquela época. Não sei se o Balance naquela começou época... em 58, por aí também. Começou também naquela época, né? Balance, Krieger. E aí o Empório, ele tinha a filial dele ali onde era o bolão do Pletsch antigamente, ali na esquina, né?
Esse era o Lauro Ekström que estava administrando naquela época. E o Lauro já tinha saído, já tinha programado para a olaria, que ele começou a olaria dele lá onde ainda, acho que hoje está funcionando, não sei se ainda está funcionando hoje. E aí o comércio aqui já estava mais ou menos já estabelecido, já começou a funcionar bastante. Muito bem, e naquela época, então, a senhora veio aqui para ajudar a administrar a Cerealista Toledo, é isso, né? Sim, a Cerealista Toledo era uma, digamos assim, era uma empresa particular do seu Joãozinho, é isso? Sim, o João Antschel. Uhum. Ele que fundou, ele era o diretor também, né? E já em Toledo eles tinham ali, ele chamava de cerealista porque o nome já dava mais ou menos na região ali que era bastante com plantação, cereais e coisa, né? Compra de cereais também. Mas ele não funcionou no começo para compra de cereais, porque tinha pouco, né? E naquele tempo, Rudinho, vou te chamar de Rudinho, Sim, assim, que é mais conhecido, né? Naquele tempo, não era que nem hoje, as coisas no empório, né? Na cerealista, era chamado de bolicho, boteco, bolicho era bastante comumente chamado de bolicho, né? Aí tinha tudo, tinha aquelas tulhas, né? Que tinha o arroz, tinha o feijão, tinha a erva mate, tinha o açúcar, né? Que era pesado em quilo, né? E se botava lá, se jogava num pacote e pesava, né? Exatamente. Era tudo assim, né? Tudo. A gente ainda tinha que fazer os pacotes de papel, né? Aí você pegava o papel, tipo papel mais comprido, né? E daí tu dobrava, tinha um jeito para fazer, né? Então colava e daí às vezes fazia tudo na hora. Bem antigamente a gente nem tinha cola. Aí a gente pegava o pacote, porque lá onde eu aprendi a trabalhar com isso, e daí você jogava ele e pegava a orelha, né? As duas orelhas do pacote e torcia e aí estava pronto já, né? Tinha que ter a prática, né? Tinha que ter prática, porque senão não podia fazer, né? E ali se vendia tudo. Se vendia... no começo até era um pouco pejorativo, assim, você vender batatinha. Aqui tem que plantar batatinha, não colher. Então, no começo era um pouco até... Batatinha, feijão? Mas arroz e açúcar e sal, essas coisas ali, era tudo... Tudo em quilo. Tudo em quilo, tudo sacos, farinha, por exemplo, vinha em saco de 50 quilos, né? E se derramava na tulha, e daí... Vendia roupa também? Nós vendíamos roupa, vendia tudo. Naquela época começou a vender arame farpado, roupa, geladeira, prego, ferramentas, tudo. E remédio, por exemplo, medicamentos, aqueles populares, nós tínhamos de todo que é tipo. Né? Não existia farmácia no começo, né? Não tinha farmácia aqui, né? Bem, e roupa vinha aquele rolo, chamado de fazenda, eu lá comprar uma fazenda. Tecido de 30 metros, 50 metros o rolo, né? A gente vendia até brim-coringa, brim diamantino. Brim? Brim diamantino para fazer calça, roupa e tal. Roupa pronta praticamente não existia, não, né? Para comprar, muito assim. pouco. No começo não tinha, só tinha roupa em metro, né? Tecido em metro, para camisa, para roupa mais de trabalho, né? E o dinheiro daquele tempo? Hoje mesmo até eu vi aqui o Sandro de Sarandi falando de réis, né? Que o cara ganhou não sei quantos réis, né? Quantos réis para trazer uma mudança que com esse dinheiro para transportar a mudança, né? O caminhoneiro poderia comprar 2 colônias de terra. E qual era o dinheiro daquela época? Não, o dinheiro já era o cruzeiro. Já era o cruzeiro? Já era o cruzeiro naquela época. O réis era até 1940 e pouco ali, eu acho que 48, não me lembro. No tempo do Getúlio ainda, né? Getúlio Depois veio o cruzeiro, né? Já era cruzeiro. E o dinheiro ali tinha que ser, por exemplo, na compra de cereais, ou principalmente os suínos, que era o forte da empresa, ele tinha que pagar tudo em dinheiro, né? Não tinha banco.
e não tinha também onde guardar o dinheiro, né? Então, muitas vezes, eu me lembro que a empresa Rio Paraná, que era do Olampo, que fazia a linha de ônibus, Tinha ônibus. ele vinha até Cascavel, até Toledo, quando não chovia. E aí eles mandavam, a matriz mandava às vezes dinheiro e mandava com o motorista de ônibus empacotado num jornal, simples jornal. Aí ele parava aqui no hotel, né? Era parada ali. Era a parada, né? E aí a gente já sabia, né? Porque tinha o telefone interno, né? Porque naquela época tinha um telefone de Manivela. manivela ainda, né? Que era ligado fisicamente, né? Entre Maripá, 10 de Maio, Porto Mendes. Já havia essa fiação, já no início, aí, né? Sim. De Toledo para cá. É a Maripá que tinha o colocou. fio, né? A Maripá que colocou. Só que não era assim, era um aparelho diferente, né? Você fazia, por exemplo, para você ligar para 10 de Maio, você precisava fazer 3 compridas e uma curta, né? Tipo, Manivelada. manivelada. E ele despertava em todos os lugares, né? E aí a gente já sabia, pegava o dinheiro, né? E naquela época o dinheiro vinha em rapadura bem grande, assim, né? E tinha que guardar ele até que o colono vinha para pegar, né? Não havia cheque, era tudo dinheiro, Não, cheque dinheiro não. vivo. Não, cheque Pacotão. até demorou bastante até que foi introduzido esse tipo de cheque. E qual era a maior cédula daquele tempo? E de cruzeiro? Mas ele tinha 1.000. 1.000 cruzeiros. É. E depois surgiu o Cruzeiro Novo, Sim, Cruzado, houve muitas mudanças, né? Séria sequência de até chegar ao inflação. real. Cortava 3 zeros e depois mais 2, mais 5, sei lá. E daí o real, depois veio... Já havia inflação naquele tempo? Já. A inflação era bastante grande na época de 64, antes de 64. Era bastante grande. E aquele período aí de 64, que houve a Revolução, onde os militares foram solicitados a tomar o poder, o senhor lembra de alguma coisa, como é que era a situação do país naquela época, começando com bastante manifestações nas capitais, né? São Paulo, Rio, muita bagunça e tal. A gente acompanhou de perto, até é uma coisa bem engraçada. Em 63, começou os movimentos ali de protestos e de inflação alta, de desemprego. De desemprego, e aí começou, em 61, por exemplo, houve a eleição do Jânio Quadros, que ele renunciou depois de 7 meses de Poucos governo. meses, né? E daí teve que assumir o João Goulart. João Goulart. Naquela época, a gente acompanhou bem isso aí, porque houve uma preparação para implantar um socialismo, ou comunismo, no caso, naquela época, né? Hoje se chama socialismo. Socialismo. O João Goulart, que era o presidente, depois ele disse que fugiu para o Uruguai, disse que tinha uma fazenda lá, era gaúcho, né? Sim, ele era de São Borja, né? São Borja. Eu, inclusive, quando o Getúlio se suicidou, né? Falando nisso aí, dá para trás um pouco, eu tive no seminário. Naquela época. E o seminário amanheceu rodeado de militares. Estranho. Porque de São Luís até São Borja dava 40, 50 quilômetros menos ainda, eu acho. E ele era de lá, né? Então, ali a gente se assustou lá, né? O seminário estava... Daí o reitor lá falou, disse que foi acordido, tá, não sei o quê. E daí, depois, então, apagou um pouquinho essa onda, né? Mas veio aquela revolta, né, do pessoal para combater o comunismo, né? Aí foi de Minas Gerais que começou, na época. E a pregação do Brizola e do Jango, naquela época, eles pregavam assim que queriam nacionalizar todas as empresas multinacionais. E nós, as cerealistas naquela época,
comprava bastante porco. Nós tínhamos já, acho que, caminhão, acho que 6 ou 7 caminhões. Puxava porco. Puxava porco até Ponta Grossa, no frigorífico Wilson. E naquela época, nós comprava e o Wilson nós pagava em 30 dias, mais ou menos. E durante 30 dias, aí demorou um pouco, depois fechou os bancos e os postos de gasolina, tá? E não tinha mais entrada, né? Perto do 31 de março de 64. Daí nós tínhamos 50 cargas de porco a receber. Caramba. E nós não tínhamos o suporte aqui para pagar o pessoal aqui também, a gente comprava assim, né? E daí, a carga naquela época era piso simples e não era tão que nem hoje, né? Uns 70, 80 porcos. Não tinha. Naquele tempo os porcos também eram maiores, 50, né? Mais ou menos porco 50 porcos. E olha 150 lá. quilos, Não. 200 quilos. Não, 50 cabeças. 50 cabeças. E aí começamos a dizer, o que nós vamos fazer se esse troço ali virar e eles vão nacionalizar o Wilson e não, daí vai acabar. Aí fecha. E aí, então, essa parte é uma parte que a gente ainda hoje, nós inclusive pegamos gasolina de reserva no posto do Vale Winter aqui em Rondão, naquela época. Os caminhões eram gasolina na época. Gasolina, tudo gasolina. E escondemos dois tambor. Foi até ali na chácara do Silvino Teobald, ali para baixo, no Itá. Isso era em 64. Em março de 64. Fizemos uma reunião de como nós agir e como estava a situação do país na casa do Saibot, em Rondão. Estava lá. Dietrich Saibot. Médico. Ele era, naquela época... Era uma autoridade, praticamente. Era uma autoridade, sim. E ele nos orientou um pouco assim, diz, olha, tá assim, tá. E estava lá o Valde Winter, estava lá o Silvino Teobald, eu e mais, eu não me lembro quem. Nós estávamos entre 4. E ficamos lá de noite muito tempo, né? Então o Valde diz, olha, eu tenho gasolina, você leva lá, tá. Então coisas que a gente realmente passou um apuro naquela época e sorte que a coisa virou do jeito que... E Rondão já era município. Rondão já era 64, município. Emancipou em 60, né? Sim. Quem era o prefeito era o Arlindo Lam. Arlindo Alberto Lam. O primeiro prefeito, né? O primeiro prefeito, sim. Eu ainda votei, o primeiro prefeito que eu votei era ainda por Toledo, né? Toledo, acho que foi em 52 que emancipou, né? Sim, já era município quando eu cheguei. Pertencia para... E daí nós pegamos, eu fiz o título eleitor em janeiro de 59 e a eleição foi em 59. Até o Joãozinho era um dos candidatos a prefeito. Em Toledo. Mas perdeu feio. Naquela época o Willy Bart era imbatível, né? Imbatível. Willy Bart. Eu acho que era o doutor Ernesto Dalog, eu acho que era, né? Também foi prefeito. Foi. O senhor chegou a conhecer o Willy Bart pessoalmente? Conhecia, sim. Ele veio uma vez aqui junto com o Rubens Stresser. Inclusive o Rubens Stresser, ele era um dos fundadores da sociedade do Clube Cultural. Né? Esteve presente na primeira reunião, é verdade. Sim. Isso o Nazário Friedrich deu uma entrevista aí e comentou sobre isso também, que o Stresser esteve presente nessa reunião. Importante, né? Inclusive havia um campo experimental que ele implantou, ele era agrônomo, né? O Rubens Stresser. Ele era, sim. Ele era, o campo experimental era aqui onde era o Sail hoje, né? Mais ou menos nessa região ali. O CAPES por aí, né? O CAPES. Ele era bastante... ali faleceu, deu um acidente uma vez com o Chile, que era sócio ali do Lamp, em Rondão. Ele estava trabalhando lá com um quebrador, parece que
milho, né? Estourou a correia e ele morreu. Naquela época, eu sei que... Aqui em Quatro Pontos. ele morreu aqui, já levaram para Rondão, já estava morto. Muito bem, estamos conversando com Antônio Rudi Leubert, o Rudinho, né, que é mais conhecido, um dos primeiros comerciantes, né? Que, inclusive, o senhor era gerente na época do Empório Cerealista Toledo, né? Cerealista Toledo. Cerealista Toledo. Eu cheguei ali como armazeneiro, né? Como eu trabalhei um bom tempo. E quem era o gerente ali era o Ilmo Hoffmann. Ah, o Ilmo Hoffmann, é verdade. E ele, de uma hora para outra, em 62, eu acho que foi 62, ele teve que sair, né? Por uma questão de empresa lá. E daí o João chegou ali e disse, olha, você vai ter que assumir ali. Eu era solteiro ainda, disse, puxa vida, mas a empresa já está num tamanho... Porter bom, né? Muito alto, né? Mas não tem outro. Você vai assumir e na hora que tu quiser casar, vai casar depois. Eu já tinha minha namorada, né? Que é hoje minha esposa, né? A Emília. E aí, poxa vida. Agora... era uma época bastante difícil para você dar o crédito para as pessoas que acreditavam, te deixaram o seu dinheiro lá no cofre. Então, isso aí realmente... A responsabilidade. E ainda solteiro, né? Puxa vida. O pessoal não vai acreditar, vai lá. Mas deu certo. Falando em dinheiro, falando em responsabilidade, em confiança, naquele tempo havia muito o tal da palavra, né? Valia muito a palavra. Pouca gente fazia contrato, né? Geralmente era a palavra, né? Documento, cartório. Se dizia assim. Fio de bigode. A assinatura também valia, né? A palavra era mais do que a assinatura, então... justamente assim, era confiança. Né? Confiança. O povo confia. Quando carregava uma carga de porco, por exemplo, fazia algum documento ou carregava e depois ia lá acertar e tal? Ali lá no Chiqueirão, por lá no produtor rural, lá, que se carregava uma carga de porco, né? Sim. E levava lá para o Chiqueirão da cerealista. Pegava um papelzinho. Anotava quantos quilos deu e tal. Um papel que nem esse aqui, por exemplo. E anotava, né? Às vezes tinha um carbono, né? Para pegar uma segunda via, mas nem sempre. E era confiança. Confiança. Né? Depois, a pessoa, por exemplo, o proprietário dos suínos, ele nem olhava o peso, né? Ele chegava ali uns dias depois, ou dizia, olha, vamos acertar a conta ali e tal, não sei o quê. Daí ele sabia quanto, né? E havia uma espécie de troca também, muita troca. O agricultor, o colono, o produtor de porco, ele vinha buscar em mercadoria e tal, e já descontava, né, dos porcos. Era mais ou menos assim uma troca, né? Tudo era naquela época, toma lá e dá cá e né, depois acertamos, né? E a gente também ali, na época, a gente precisava às vezes até socorrer muitas famílias, né, que vieram aqui, né? E é muito difícil alguém ter dado o golpe ou ficar devendo, né? Sempre tem aquele um ou outro, né, que caiu fora, né? Mas podia confiar e não tinha problema nenhum. E assaltos, roubos, assim, aconteciam também ou era difícil? Era menos assim. Na época, principalmente depois dos militares assumir, né? Eles... era um pouco mais controlado, né? E nós tínhamos ali, na época era região de fronteira, né? A área de segurança nacional, que Rondão era incluído prefeitos nisso, nomeados. Né? Prefeito nomeado. É uma lista tríplice, né? Que ia lá para o Ney Braga. Governador do estado que escolhia, né? Muito bem. E o tempo dos militares, voltando a falar do tempo dos militares, que o senhor chegou aqui no auge, né, da 64, quando isso aconteceu, o senhor já estava aqui implantado, né, já assumindo a cerealista. Como é que foi esse período, aí, até 80 e alguma coisa, 85, quando os militares ficaram no poder? Foi um período bom para a nossa região, que é uma região agrícola, né, essencialmente agrícola? Foi bom ou foi ruim esse período militar? Não foi bom nem ruim, foi excelente. Foi um período onde
A região aqui, principalmente, eu acho que até no país também, mas aqui a região desenvolveu e fez um alicerce de responsabilidade, de confiança no próprio poder, né? Na própria administração pública dos militares naquela época. E você podia fazer tudo o que você queria. Havia liberdade. Não foi ninguém, nunca houve por exemplo, uma agressão diferente. A única coisa que você precisava contigo quando você saía para fora era o documento, quem era você. Então, se você não tinha esse documento, você passava por dificuldade até você provar que você era você. Aquilo que muitos falam, inclusive muitos professores também, muitas vezes ainda hoje pregam que foi uma época muito de perseguição, que foi uma ditadura. Na sua opinião, isso foi uma ditadura ou foi um regime... Não foi ditadura. Foi um regime militar que houve, por exemplo, eleições. Havia eleições. Houve eleições indiretas. Para deputados, para senadores. Houve, por exemplo, a única que não houve era a indicação dos governadores, né? Governadores e prefeitos da região onde era considerado fronteira e tal, né? Mas aqui em Rondon eram vereadores, né? Nós elegemos, né? E não tinha repressão. A única coisa, quem sofreu problemas era aquele que estava fora dos trilhos. Então, isso, quer dizer, era aquele que era criminoso, aquele que era, né, cometeu alguma coisa, esse sim, esse era rigoroso, né? Mas se você estava com o bem, você estava protegido 100%. Você podia deixar a chave do carro, ninguém pegava, né? Se pegava também, aquele cara esse já estava condenado. Já era, como diz o outro. Tá certo. Muito bem, agora são 10h31, estamos conversando com Antônio Rudileubert, o Rudinho. Vou dar uma pequena pausa, depois a gente volta com assuntos bastante interessantes. Está fluindo bem a nossa conversa, nosso papo, né? Muito bom. Um dos maiores prazeres da vida é comer bem. E nesse assunto, a Pastel e Cia se destaca. Contamos com uma grande variedade em pastéis, lanches e porções deliciosas. Temos também aquele chopinho gelado, cervejas, refrigerantes e caipirinhas saborosas. Delivery de lanches no 999587383. Ligue, que levamos até você. Pastel e Cia, gastronomia ímpar à sua disposição. Alô, você que quer dar uma repaginada na sua empresa. A Arte Sérgio realiza serviços incríveis em fachadas para o seu comércio. Trabalhamos também com brindes personalizados, como porta-bebidas, placas decorativas, troféus e comunicação visual em geral. Apresente sua ideia, que nós transformamos em realidade. Arte Sérgio, bom gosto e criatividade. No Parque Industrial em 4 Pontes, Paraná. Telefone 45 99999 8636. Daynox é fábrica de tanques. Oferecemos também serviços de soldas em geral para agricultores. Temos à sua disposição um caminhão MUC para serviços pesados, podas de árvores, transportes de cargas e muito mais. Trabalho de qualidade, excelência e profissionalismo é aqui. Daynox, na Avenida Presidente Epitácio, telefone 3279-1701. Chegou o momento de você realizar aquele sonho de ter a sua casa própria. Pensando em te ajudar, a Ferragens 4 Pontes oferece preço justo e qualidade no material de construção. Do piso ao teto, estamos dispostos a edificar a obra dos seus sonhos. Ferragens 4 Pontes, a mais tradicional. Na Avenida Presidente Epitácio, telefone 3279-1055. Casa do Vidro. Trabalhamos com vidros temperados, esquadrias de alumínio, janelas, portas, blindex, box para banheiros e acabamentos em geral. A qualidade que sua casa ou obra precisam está aqui. Casa do Vidro. Pontualidade e profissionalismo. Na Rua Uruguaiana, esquina com a Rua 1º de Maio. Telefone
Fone 2036-0116 ou 98813-5500. Acompanhem na Tropical FM Pioneiros em Destaque. Neste sábado, a partir das 10 horas da manhã, Afonso Francener conversa com integrantes de famílias pioneiras de Quatro Pontes. Cultura, história, causos e fatos. Sintonize 106,3 MHz ou acessem Rádio Tropical FM Quatro Pontes no Facebook e acompanhe o bate-papo ao vivo pela nossa live. Tropical FM, conectando gerações. Apoio Cultural, Casa do Vidro, tudo em vidros, Ferragens Quatro Pontes, edificando sonhos, Arte Sérgio, criativo e inspirador, The Inox Fábrica de Tanques, Pastel e Cia, o melhor point de Quatro Pontes. Muito bem, vamos dando continuidade aqui ao Pioneiros em Destaque, entrevistando hoje Antônio Rudi Leubert. E recebemos aqui uma mensagem do Gerson Damer. Vamos ler o que ele mandou para nós aqui, né? Olá, bom dia. Só vou mandar um comentário sobre o seu Rudinho, porque às 10 horas eu tenho que sair, tenho um compromisso. Ele já mandou, quando nós começamos a falar aqui, ele já mandou esse recado, né? O seu Rudinho foi uma das pessoas que mais me ajudou quando cheguei em Quatro Pontes. O terreno que hoje tenho, mesmo ele perdendo um inquilino, né, me vendeu com o preço abaixo do valor da época e pude pagar como eu podia, né? Fui pagando, sem assinar nada, né? Confiou muito em mim. A única pergunta que fez na época foi: você quer comprar o terreno para construir ou para investir? E a minha resposta foi: construir. Então ele falou: o terreno é seu, mostrando, né, com isso o quanto ele torcia, né, pelo município, né, para ter o crescimento. Agradeço sempre por ter pessoas assim, pessoas maravilhosas, que hoje tenho a grande admiração. Ele escreveu que é o Gerson da Ótica de Relojoaria Quatro Pontes, né, Gerson Damer. Então tá aí, né, se identificando também. Obrigado, Gerson, pela sua participação, mandando sua mensagem aqui para nós, né. Muito bem, vamos dando continuidade ao nosso bate-papo com o Rudinho, falando de toda a sua trajetória, né, enriquecendo assim o nosso programa Pioneiros em Destaque. Rudinho, aí falamos toda aquela história da Revolução, Quatro Pontes era distrito de Rondão. O senhor lembra ainda mais ou menos das primeiras empresas que haviam por aqui? O senhor era do comércio, tal, quais eram as primeiras, as principais, aliás, né, empresas que havia naquela época aqui em Quatro Pontes? Empresas ligadas aos mais diversos segmentos. Quando eu cheguei, em princípio de 59, a gente já, fim de 58, né, claro. E daí o que tinha aqui, as empresas eram principalmente serrarias, bastante, tinha 5, 6 serrarias, fábrica de telhas e tijolos principalmente, olarias tinha bastante também. E também começou a funilaria, tinha os Lentes, tinha a funilaria ali da Pelotas, né? E tinha também esquadrias, que foi a beneficiadora, que era o carro-chefe da fundição, da Ferraria. Isso. E falando dá para ir um pouco para trás, né? A beneficiadora na época eles tinham, aqui não tinha luz, energia, e a energia era fornecida por um gerador que era na beneficiadora, né? Que dava a energia durante o dia, e de noite ela desligava às 10 horas, né? Até às 10 horas tinha. E de manhã, bem cedinho, né? Não sei se era 6 ou 7 horas, ela começou a funcionar. Alguém ia lá ligar, né? O motor. O Flávio, em memória hoje, né? O Flávio Schweinberger, ele que era o operador lá. E às vezes aquele motor ele não pegava, né? E daí nós ficava sem luz, né? E, porque tinha que ter um motor pequeno que fazia o gerador
pegar no tranco. Porque assim no tranco não tinha pegava, né? E aqui um ou outro negava às vezes, né? Isso. E depois então foi feita a usina ali do Iguaçu, O Sarandi. né? Inclusive, essa semana fez aniversário da construção da usina. Não lembro quantos anos, mas era aniversário de 60 anos da usina. Eu lá. acho que sim, por aí. Pode ser. A primeira represa estourou, né? Não aguentou. Quando foi inaugurado, eles abriram, né? Estourou. Depois eles fizeram uma tubulação diferente. Né? Então o lago ali foi formado bastante, um lago bastante grande. Vinha até a ponte, né? Até na ponte, sim. Uhum. Muito bem. E a energia da Copel chegou em que ano aqui? Não me lembro quando chegou. Não sei se era Copel na época, mas era energia era vinda de Copel, fora, né? Naquela época, né? E ela chegou logo depois, ela não demorou muito tempo, né? O interior, principalmente, através da Sercar, né? A Sercar fez um plano do governo, naquela época, de 20 anos, acho que era 20 anos aí, né? Para a instalação das energias no interior. No interior. E aqui, então, já veio depois, mas o ano, eu não me lembro assim o ano. Falando em comunicação ou energia, aqui o distrito de Quatro Pontes era o primeiro distrito do país com a linha telefônica DDD. Descagem à distância. Direto. Descagem direta à distância. Né? Nós tem uma turma ali, acho que 13 ou 15 empresas ali, que, né, inclusive nós, que ajudaram a pagar um cabo que veio de Rondão até aqui, né? E aqui foi inaugurado ali na época, o Werner Wander era deputado. Deputado estadual. Primeiro, acho que foi o primeiro. Então Verdade. são coisas que naquela época começou a expandir realmente a região aqui, na nossa região aqui, começou a desenvolver realmente de 64, durante o tempo dos próprios militares, subiu rapidamente e não parava de entrar mudanças. O dia que a gente via uma pessoa estranha, na igreja principalmente, em primeiro lugar era lá, e daí a gente já sabia o nome. Diz, esse cara veio essa semana, lá é o fulano, veio de lá. E era interessante, né? Para cada pessoa que veio, mas veio, aí começou, né? Então, no começo ali, era mais, os primeiros anos ali, era um pouco mais duro, né? Que não tinha, aqui tinha bastante paraguaio naquela época, que era usado para mão de obra. A mão de obra no mato, né? Esses derrubavam mato. Roçar, derrubar mato. Primeiro roçava, né? Depois começava a derrubar as árvores na machado, né? No machado, na serra. Não tinha motosserra. Trançador, né? Não tinha motosserra. Depois veio a motosserra e veio também os tratores esteira, aí foi um Deus nos acuda. E em 63 também houve uma seca bastante grande. Verdade. E já era seco. E em 29 de julho deu um frio, sem chuva ainda, uma cerraçãozinha assim, né? Que nem esses dias deu também. Aí bateu o frio, deu três dias, 3 noites, madrugadas de geada forte, onde queimou todo o café. Naquela época tinha café aí, tinha cafezala ali em cima, tinha ali no Lang, ali também tinha café. E para o norte também, queimou todo o café naquela época. E só choveu depois de dia 21 de setembro. Aí começou a chover. Meses sem chuva e tudo seco. Aí o Paraná estava queimando, né? E, inclusive a geada matou, secou árvores no mato né? E começou incêndio, né? A gente tinha dias aí, antes da chuva, que você não enxergava sol, de manhã até de noite não enxergava sol.
Não enxergava, não sabia onde é que estava. De tanta fumaça. Tanta fumaça. Inclusive a gente um tempo atrás comentou isso, acho que foi ano passado aqui, né? Postou uma foto e tal, e houve comentários lá do Rio Grande do Sul, diz que até lá a fumaça chegou, a fumaça do Paraná, chegou até o Rio Grande do Sul, inclusive suspenderam aulas no Rio Grande de tanta fumaça que tinha, vindas do Paraná. Desceu até o Rio Grande. E eu sei que a rodovia aí para Ponta Grossa estava muitas vezes interditada para ninguém enxergava mais nada na frente, ou o fogo estava atravessando a estrada, né? Então houve secas grandes já naquele tempo. Né? E ali era tudo mato ainda, quer dizer, tudo não, já tinha bastante desmatado. 63, né? E a época da mecanização, o forte que começou foi na década de 70, no início. Um pouquinho antes de 1970. Né? 68, 69 já começou, né? Já começou aí, começou rápido. Foi muito rápido. Eu acho que foi rápido demais e a gente desmatou demais. Foi uma evolução muito grande, né? Inclusive o governo, ele incentivou, né? Se falava naquela época, e era uma verdade, né? Que o Banco do Brasil financiava a motosserra, né? Sim. E ela não estava paga ainda, já o meio ambiente já começou a dizer, você anda com motosserra no caminhão, preso. Então, foi muito rápido assim, né? Começaram até a não derrubar mais mato, derrubava com trator. Exatamente. De pé, né? Muito bem. Vamos voltando um pouco atrás, a Cerealista Toledo. Até que ano ela funcionou em Quatro Pontos e qual o motivo dela ter fechado? Em 78, 77, 76, 77, ela chamava-se Cerealista Toledo Limitada, com filiais em Dois Irmãos, Quatro Pontos A1, Dois Irmãos A2 e Corbélia A3, né? E a matriz em Toledo. E era uma empresa que aí começou também a construir o supermercado São João. Também pertencia para a Cerealista Toledo. Esse era, então, foi inaugurado em 74. Né? Um dos primeiros da região ali, que naquela época era uma coisa um pouco mais moderna, né? E daí houve a mulher, a esposa do Joãozinho, ela faleceu, e ali, então, ele já também começou a não perder um pouco o rumo, né? Porque sempre dá um choque bastante grande, né? E aí nós resolvemos também de separar. Então separamos, aí começou a Cerealista Quatro Pontos, né? Que era então só Dois Irmãos e Quatro Pontos. Né? Dois Irmãos passou a pertencer para Quatro Pontos. E depois então eu também fui até 79 e 80. Nós fizemos uma separação nova de novo. Dois Irmãos ficou para o Helmut Keffer, que estava lá já, né? E em Toledo nós tínhamos comprado uma empresa que era da Purina na época. E essa Purina, essa empresa nós compramos junto, né? E depois nós separamos, né? Que hoje é a Globo, né? Globo Aves. A mesma coisa. Mas eu separei, né? Não queria mais sociedade porque já estava também. E daí acabou, né? O João ficou morando em Ponta Grossa né? Depois também teve a loja, né? A loja Ruimi, isso confecções, roupas. Quando eu separei também dos outros, né? Aí eu fiquei com a loja, né? Então, o Renato ficou com uma parte, o meu irmão lá em Corbélia também estava um pouquinho, né? E o sogro também, o Klein ali, que também fazia parte, né? Ele ficou com a chácara lá embaixo, ficou, né? E mais uma casa, e aí eu fiquei sozinho com parede e prédio, né? Aí comecei pequeno com a loja, né?
Aí foi até 2001, acho que foi. Daí eu vendi a loja parei, né? Muito bem, e nesse meio tempo ainda, o senhor como uma liderança no comércio, né, sempre um líder comunitário também, o senhor ajudou também na construção do clube cultural, o salão da época, né, eu lembro que o senhor ainda era presidente do salão, né, e nesse salão aconteceu as primeiras reuniões para emancipar Quatro Pontes, né, Sim. Ali aconteciam as reuniões em 89, por aí, né, já começou um movimento. O senhor lembra do início desse movimento para emancipar Quatro Pontes? 89 e 90, né? Isso. Tinha reuniões assim para fazer o início do processo de montar para a emancipação, né? Que tinha que fazer assinaturas e tinha que fazer visitas ao interior e tal, não sei o que. Essas reuniões, sim. Eu participei desde o começo. A única coisa que eu não participei para ir a Curitiba, né, para fazer a comissão de emancipação, né? A comissão que era composta aí pelo Valdir Marshall, o Heitor Seidel, Paulo Branto, Max Wickert e o Nilton Lang. Nilton Lang, exatamente, Nilton Lang. E o Nilton Lang era um dos incentivadores, ali, mentores época, da ideia. Era da Lawrence, né? Gerente da companhia Lawrence, que na época era a maior empresa do município, né? Inclusive, eu acho que era a maior empresa do município de Rondon. Também. Quando pertencia para Rondon, né? Rondon ficou mordido em ter que entregar a Lawrence naquela época. Logo depois ela também caiu, né? E daí, mas ali houve. Por exemplo, primeiro, é engraçado, primeiro foi criado o município, depois foi feito o plebiscito, né? O plebiscito foi feito em 91. 91. 91, 92. Se não me engano, foi em 91. A lei ela foi criada, ela dizia assim, ad referendum ao plebiscito. Então, quer dizer que teria que passar 90, pelo plebiscito, né? Então, acho que a lei ela era do dia 13 de setembro, né, que é a nossa data de comemoração do aniversário do município, né, de implantação do município. Bom, daí o senhor foi procurado por lideranças e tal para ser o candidato e culminou, né, em ser candidato único. Isso foi bom para Quatro Pontes, ser um candidato único. Praticamente não havia quase rejeição, né, quase todos concordaram. Naquela época fazia sentido, né? E por quê? Porque a unidade ajudou a poder estruturar o município. Inclusive, depois que eleito, né, a gente pode até falar disso, a administração colocou, eu pelo menos procurei colocar todas as correntes, porque eram 4 partidos. Era o PDT, o PSD e o MDB. Na época eram os democratas, que hoje é os democratas, né? E o PFL. PFL, isso. Então, esses 4 partidos se uniram e colocaram um candidato único, né? Então, eu não era para ser esse candidato. O candidato era para ser o Verno Ivo Lampo. O dia que o Verno se acidentou, eu fui para a praia em Camboriú e ele foi para Santa Catarina. Isso era no dia segundo dia de Natal. Aí eu falei, antes do Natal, eu falei para o Verno, você vai viajar e você vai voltar e você vai ser o nosso candidato a prefeito. E daí ele falou, vamos ver, vamos conversar na volta, né? Ele não voltou e daí, né? Não, temos que procurar outro, né? Porque na época já era falado que também era para ser um de nós dois, né? E eu disse para ele, para mim, eu não vou ser, se você vai ser. Então, vocês conversavam já sobre isso? Sim. E por isso que depois então teve a união e eu fui, naquela época fizemos, eu e o Paulo Branto, então, naquela época era vice, né? 2.059 votos. Em percentuais deu 93, quase 94%.
a favor, né? Tinha Sempre tinha alguns que era mais próximo da divisa, ali o pessoal de Rondon, né? Que puxavam mais para Rondon, né? Linha Guará, por exemplo, ali era muito perto de Rondon, né? Então, era mais contra, né? Inclusive no plebiscito também, Era praticamente os mesmos, né? Quase o mesmo parece que deu 91, uma coisa assim. Muito bem. E na época tinha 2 vereadores, né? Por Rondon, que era o Max e era o Paulo Brant, né? Isso. Muito bem. Daí, como prefeito, assim, justificou Quatro Pontos ter se tornado município? Vendo hoje, assim, né, daquele tempo para cá, né, se justificou Quatro Pontos. Sim. Na época havia, assim, até dúvidas. Será que é viável, não é viável? Realmente tinha aquelas dúvidas, né, e principalmente aquele que não gostava que fosse, né. Mas realmente foi uma boa, uma coisa muito acertada. Eu acho que o processo de desenvolvimento do município de Quatro Pontes ainda não terminou. Ele está em franco, né? Agora que a rodovia tá mais completa, né? Está sendo duplicada e tal. E eu sempre falei, olha, o município de Quatro Pontes é privilegiado. Para os meus, na época, que os caras falavam, quando eu era prefeito, né, tinha as reuniões com os outros prefeitos, diziam, Quatro Pontes também e tal, não sei o quê. Não, mas nós estamos privilegiados, geograficamente bem colocado, melhor do que os outros 3, né, que se emanciparam também, Mercedes, de Rios e Pato Bragado, porque nós estamos colocados entre 2 grandes municípios, que é Toledo e Rondon. E, geograficamente, nós temos espaço para 4 lugares para expandir. Os outros não têm isso, né? A gente se defendia assim, né? E eu acho que isso realmente fez com que hoje, por exemplo, o município tem grandes chances de colocar várias indústrias, vários pontos de turismo e coisa, porque a rodovia passa aí. A rodovia atravessa todo o município, a rodovia federal, que é uma rodovia que começa lá no Araguaia e vai até o porto de Rio Grande, né? A 163 é uma das principais. A rodovia do Brasil, a 101, e a mais produtiva, né? Ela tem uma produção, tudo bom. E não vai ser diferente daqui para frente, só vai aumentar. E esse é um cálculo que a gente já naquela época fez, mas não tão forte que nem hoje. Hoje a gente vê um pouquinho melhor, ainda a coisa melhor do que naquela época, né? Com certeza. Então, com isso, o senhor quer dizer que foi, assim, muito produtivo? Muito bom, sim, muito bom. Muito bom. Imagina hoje se fosse distrito ainda, né? Com certeza. Muito bem, agora são 10h56, a gente está conversando com o Rudinho, Antônio Rudi Leubert, um dos pioneiros no comércio, primeiro prefeito de Quatro Pontes, né? O senhor foi, inclusive, homenageado já algumas vezes, né? Com esse título aí de primeiro prefeito de Quatro Pontes, né? Cidadão honorário do município de Quatro Pontes. Uhum. Eu gostaria que o senhor deixasse a sua mensagem, Rudinho, aí para todos os ouvintes, inclusive para os internautas, né? O pessoal que está assistindo a live também, que poderão assistir. E quem não pôde assistir hoje, está trabalhando, muita gente está trabalhando, né? Não assistir a entrevista nem no rádio, nem na live, né? Pode assistir a qualquer momento. Depois a live vai estar sendo salva, né? Na nossa fanpage, no nosso Face da Tropical FM, né? E vai ser divulgado e com certeza muito compartilhado também e vai se expandir muito, né? Por esse Brasil afora, né? Inclusive no Paraguai, no exterior também, que a gente tem ouvintes, né? Que ouvem pela internet também, né? A nossa programação. Rudinho, gostaria que o senhor deixasse aí a sua mensagem final, né? Eu quero, primeiro, agradecer realmente... Mesmo se tiver algo mais, né, Rudinho? Desculpe cortar. Mesmo se tiver algo mais que o senhor gostaria de acrescentar, o espaço está à sua disposição. Se fosse, por exemplo, a gente teria que ter mais umas 2, 3 horas e ainda madrugada dentro. Não, a gente deixou alguma coisa ainda fora, né? Porque a gente também, umas coisas a gente não se lembra tão bem, né? Então a gente pede até escusas para as pessoas que
sabem mais do que eu, que ainda naquela época tem poucos ainda que sobraram, né? Exato. Que chegaram aqui. Não, eu não era um dos primeiros, mas era na época também muito difícil. E essas pessoas eu sempre respeito porque elas fizeram com que hoje nós temos aqui, né? A geração que eles geraram são aqueles que comandaram o município e também ainda hoje estão ali com o progresso definido também, né? Ele fica bom. E eu quero primeiro agradecer, lógico, a Deus que a gente chegou até nesse ponto, que a gente conseguiu realizar, e aquilo que a gente não conseguiu realizar ficou também no bom sentido, né? Pedindo até escusas, né? Que a gente às vezes não fez o total. Falando em não realizar, só vou cortar um pouquinho, falando em não realizar, um dos seus sonhos também era um lago municipal, onde o pessoal pudesse. Eu lembro que havia um projeto na época. O projeto estava pronto, né? Ele está bem pronto, né? Mas hoje ele já foi fatiado, como eu sempre já falo. E é uma pena que esse seria um ponto turístico e um ponto aproveitado para os caminhoneiros, para o descanso, para também para a própria comunidade, né? Para fazer, porque ali tinha tudo, desde teatro até feira. Então, e até depósito o estacionamento de carreta, porque aqui hoje atrapalha um pouco na cidade, né? Mas, infelizmente, né? Ou ainda pode fazer, né? Tem ainda espaço, né? Tal. Mas era um sonho, e ainda é um sonho, né? Uma pena, né? Eu fico assim meio sentido que, sei lá, a política tem essas coisas, né? Então a gente tem que, às vezes, né? Mas voltando à minha mensagem que eu quero deixar, a minha gratidão pela saúde que a gente ainda consegue ter hoje e a gente conseguiu defender os males da vida, da saúde da gente, né? E conseguimos chegar até o ponto onde nós estamos hoje e queremos chegar mais tempo, mais para frente. Vacinado já? Vacinado. As 2 vezes? Já tô isento né? E também, principalmente a minha família, que é espetacular, né? Que a gente precisou tantas vezes e que me ajudou sempre em tudo que é isso, né? As filhas também, tenho 3 filhas lindas, né? Que para mim são as mais lindas do mundo, mas que nem para quem está ouvindo, para mim, a família também. A família sempre é a melhor de todas, né? E a minha esposa, por exemplo, ela foi uma guerreira junto com a minha vida desde antes de casar, né? Então a gente já tinha programado coisas que ainda, né, ela ajudou a fazer até agora. E o pessoal, as pessoas, os moradores que vieram aqui durante a minha estadia, desde o comércio, eu sempre estive no comércio, né? E eles depositaram muitas vezes uma confiança além da minha capacidade, praticamente, e a gente retribuía também para eles, né? Que o que eles ofereceram de bom para a gente. Então, essas pessoas são válidas para mim e são inesquecíveis, mesmo que aquelas que já não estão mais aí. E eu quero deixar bem claro um abraço todo apertado para toda essa gente. Inclusive, na primeira administração também, uma coisa que eu deixei e me deu saudades quando eu entreguei os 4 anos para o Paulo, eu tive que deixar os servidores do município que me deixaram muita saudade, e até hoje eu sei todas elas, eu tenho guardado a passagem de todos eles, e volta e meia eu recordo essa página da vida que a gente passou durante todo esse tempo. Inclusive, a gente
queria fazer mais, mas fizemos o que pudemos. Então, um grande abraço para a rádio, que deu esse espaço hoje para nós, para mim, e o Afonso, que também fez as perguntas ali, que ajudou, às vezes, até a gente desenvolver um pouquinho melhor, né? Porque também não tenho mais 20 anos, não tenho mais essa saúde, né? Mas creio que quem ouviu e quem vai ver, talvez possa tirar a sua própria conclusão e tirar a coisa boa que tem. As coisas ruins deixa para depois, né? Então, um abraço. Com certeza. Já temos alguns ouvintes, né, mandando suas mensagens, a Leocádia Rito, cumprimentando, a Marlise Leubert, orgulho e gratidão, portanto, por tudo, né, meu querido pai, te amo. Nasci em plena época da Revolução de 64, está dizendo a Marlise Leubert. Também a Classi Klein também, mandando aqui sua mensagem, né, de gratidão também. E vamos entregar uma pequena recordação aqui da Rádio Tropical. Opa, inesperado, é isso? Vamos mostrar para a câmera aqui, né, uma pequena recordação, né, onde tem um mapa do município de Quatro Pontes, né, e uma homenagem como um dos pioneiros em destaque. Pegando aqui para o Rudinho. Muito bem, da foto muito aqui, bem. Né? O Diego está aqui para nos auxiliar, né? Sim. Obrigado, Diego. E, com certeza, merecida homenagem aqui da Rádio Tropical ao primeiro prefeito de Quatro Pontes, Antônio Rudi Leubert. Com muito carinho, será colocado em lugar especial. Muito bem, obrigado, Rudinho, pela sua vinda aqui, né? E agradecer e parabenizar, né, pela sua conduta, pelo seu trabalho, pela sua presença, ajudando, né, no engrandecimento do nosso município, que com certeza vai ficar nos anais da história. E essa nossa entrevista que também vai servir um pouco, né, para compor, de repente, oxalá, né, a história do nosso município, através de um livro ou de um registro, né, que ficará para sempre, né? Rude, muito obrigado mais uma vez. O sucesso do município também é o meu sucesso. A gratidão. Com certeza. Muito bem, Rudinho, muito obrigado mais uma vez. E agradecendo os nossos apoiadores, né, as empresas que apoiam aqui o nosso programa. Nosso muito obrigado. E com certeza, para o próximo sábado, a gente trará mais um outro entrevistado aqui e a gente agradece, né, a todos os nossos apoiadores, né, que são nossa guarda, digamos assim, e a nossa permanência no ar também, né? E vamos encerrando então a nossa live. Agradecemos aos telespectadores, né, que estão lá na internet também acompanhando, né? Nosso muito obrigado por estarem aqui junto conosco também.